Aportuguesado, você tem Joshua, você tem Josué e você tem Jesus. Nossa, mano. Então, Yeshua, Joshua, Josué, Jesus é o mesmo nome. Houve algumas mudanças na hora de transliterar o nome para alguma outra língua. Entendeu? Percebeu? Então, quando você fala assim, o nome de Jesus era um nome comum, era o nome Josué no hebraico. Então, o nome Yeshua, lá no hebraico, que seria Josué, no grego, Jesus receberá o nome de Yeshua. Aí, para o português, ele veio tanto como Josué, quanto como Jesus. Então, vamos lá, voltando aqui para o nome de Deus. Olha só como que a transliteração, às vezes, dá algumas diferenciação. Quer ver, ó? Lutero, Luther, Martin Luther, Luther é Lutero. Existem outros nomes que às vezes você não consegue nem perceber que ele é o mesmo nome numa língua diferente. Exemplo, Yuri, em russo fica George. Olha que nome, King James. O que você acha que significa King James? Tem uma versão da Bíblia que é a versão King James. O que significa James? Significa não, desculpa, não é significado. James. Aí você fala assim, a versão King James. King é rei. Versão do rei o quê? Tiago. Nossa. King James, a versão do rei Tiago. Aí você fala assim, gente, então tem umas doideiras assim que às vezes nos foge um pouquinho de como que chega aquele resultado. Mas enfim, vamos pensar aqui, olha. O nome de Deus, olha aqui, ó, em hebraico seria as 4 consoantes. YHWH. Os tradutores, quando eles decidiram, quando eles não trocavam pelo Adonai, onde estivesse lá na hora de fazer a cópia e tivesse esse tetapentagrama, eles colocavam Adonai, Senhor, porque eu não quero falar o nome, para não tomar o nome em vão. Então, onde aparecer o nome, eu substituo por Adonai. Ok? Posteriormente, eles falaram assim, gente, acabou que se perdeu a pronúncia do nome de Deus. Então, o que nós vamos fazer com essas 4 consoantes? Vamos colocar a vogal do Adonai, que nós já utilizamos, e do Elohim. E aí nós passamos a ter o Deus Yahvé, ou o Deus Javé. E aí, quando veio para nós, no português, ele veio e se tornou popular, tá certo? Então, quando você fala assim, o nome de Deus popularizado em português ficou o quê? Jeová. Por isso hoje você tem o quê? As testemunhas de Jeová, de Javé, testemunho de Javé. Tá vendo? Testemunhas de Jeová. Então, para que fique mais fácil, você hoje, da nossa escola bíblica aqui, sabe que nós podemos chamar Deus Yahvé, Deus Javé ou Deus Jeová. Fala comigo esse nome. Deus Jeová. Então, nós vamos utilizar o nome que se tornou popular em português, que é o nome Jeová. Então, quando eu perguntar para você assim, qual é o nome de Deus? O que você vai responder? O que você vai responder? Jeová. Jeová, mas responde com mais vigor, vai lá. Jeová. Ah, muito bem. Então nós, batistas, somos também o quê? Testemunhas de quem? De Jeová. Sim? Somos testemunhas também de Jeová.
ou de Iavé, ou de Javé. É ou não é, pastor? É ou não é, pastor? A gente só não acorda isso. Vamos lá. Onde está essa primeira vez em que Deus se revela com o nome? Êxodo 3, de 13 a 15. Vamos lá. Primeira vez em que Deus se revela com este nome pelo qual eles se tornaram conhecidos. Só um minutinho. Pode ler. Eu ia falar, mas não vou mais. Pode ler. Êxodo 3, de 13 a 15. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Por exemplo, o El era um nome comum, não era um nome especial do povo de Israel. Era isso que eu ia falar. Então posso falar nesse momento. Pensa comigo. Antes de Deus se revelar com este nome, pode cair, meu Cláudio. Pode cair em pé aí. Antes de Deus se revelar com esse nome, preste atenção aqui, ó. Antes de Deus se revelar com este nome próprio, as pessoas conheciam ele como um nome pagão. Era um nome que os sírios e fenícios e outros povos utilizavam também para os seus deuses. Então, esse nome de Deus, antes dele se revelar com esse nome pessoal e próprio, ele era um nome comum, um nome de outras divindades pagãs. Agora é nesse momento que Deus vai falar assim: peraí, agora eu quero que vocês me conheçam como Deus Jeová. Eu estou falando para vocês o meu nome, Jeová. Tá certo? Então a partir daqui vocês não vão mais me chamar de El, divindades de outros deuses pagãos. Vocês vão chamar de Jeová. Vai lá, irmão Cláudio, agora sim. Agora eu vou dar sequência aqui. Dá sequência aí. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhe disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Sempre, ó, tá vendo os deuses, o Elohim. Sempre que ele usar a palavra Deus, ele está falando do Elohim. Não sabia o nome de Deus. Vamos lá. E eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Muito bem. Esse é o meu nome, memorial de geração a geração. Que nome? O Eu Sou. Então Deus se revelou, Êxodo 3, de 13 a 15. Deus se revelou como o quê? Como que Deus se revelou? Moisés perguntou: tá, o Senhor está me enviando. Quando chegar lá, as pessoas vão perguntar assim: qual Deus que enviou? Porque eles estavam no Egito e haviam muitas divindades lá no Egito. Aí o povo vai perguntar: qual Deus que te enviou, Moisés? Não basta falar assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Está vendo como que as pessoas reconheciam o Deus? Qual Deus que você serve? O Deus de Faraó? Os deuses de Faraó? Qual Deus que você serve? Eu sirvo ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tá, mas esse Deus me enviou. Qual é o nome dele? Aí Deus falou assim: vai lá e diga ao povo de Israel que quem enviou? O Eu Sou te enviou. Olha que nome interessantíssimo. Eu sou. Eu sou. Isso aqui é um pronome o quê? Pessoal. Do caso reto. Olha que coisa. Tá vendo? Lembrando aquelas aulas sua lá de português, você não aprendeu bolufas nenhuma? Pronome pessoal do caso reto. Lembra disso, Rafael? Pronome oblíquo, que é isso, cara? Verbo
indefinido, verbo auristo. O que é isso? Gente! Mas aqui você tem um pronome pessoal do caso reto, é isso? Vai saber o que significa, mas é isso mesmo. E o sou? Sou é o quê? Aqui é um pronome pessoal. Quer dizer que Deus não é uma energia cósmica, Deus é uma pessoa. A primeira coisa que nós aprendemos com o nome de Deus, que Deus é o que, o Edson Gonçalves? Deus é uma pessoa. Fala mais forte, Deus é uma pessoa. Porque tem pessoas que dizem assim, que Deus é uma energia positiva, Deus é a bondade que há, etc. Não, mas Deus se revelou como uma pessoa, pronome pessoal. Mas aqui nós temos o que, Edson? Sou é o quê? Se eu é um pronome, sou é o quê? Hã? Verbo. Que verbo? Verbo. Qual verbo? Aqui está conjugado. Sou, está conjugado no sei lá o que. Está conjugado. Mas se você tirar a conjugação e pegar o verbo na sua singularidade, sou vem do verbo o quê? Ser. Muito bem. Está vendo como que no português você pega o verbo ser. Lander, você que é bom em português, pega o verbo ser e fala assim: conjugue para mim o verbo ser. Aí você vai falar assim: eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então isso é um verbo o quê? Irregular. Porque ele muda assim, varia. Olha que o português é bem doidão, né? Então é um verbo irregular. Quando você pega o sou e vai pegar lá na primeira pessoa, não na primeira pessoa, quando você pega a raiz do verbo, o sou é do verbo o quê? Ser. Então aqui nós já aprendemos que Deus primeiro falou assim: eu sou uma pessoa, eu, pessoa. Sou, do verbo ser, ou do verbo existir. Aí aqui nós aprendemos um pouco da eternidade de Deus. Sou. Eu sou. Desde quando que o Senhor é? Se perguntasse. Desde sempre. Ah, o Senhor é, mas é desde quando? Desde toda a eternidade. Percebe como que esse eu sou é um nome importantíssimo? Bem poderoso também, né, pastor? Além do mais, sou. Eu acho que existir não ser. Aqui fica melhor assim, ó. É. Então, aqui fala também não só da eternidade, mas da imutabilidade de Deus. Assim, eu sou. É isso aí, eu sou. Então, o Senhor é. Então o Senhor é. Desde quando que o Senhor é? Desde sempre. Então, este nome ele mostra um pouco da eternidade, mostra um pouco também da imutabilidade de Deus, porque ele fala assim: eu sou o que sou. Desde quando? Desde toda a eternidade. Que Deus é. E quando ele mudou? Nunca. Ele é. Não muda. Sempre vai ser. Olha aí que coisa, Hugo. Sempre vai ser. Ficou legal assim? O significa que sempre vai ser. Quando você encontrar-se com o Senhor continua sendo. Eu sou. Se você voltar lá no passado, eu sou. Entende? Não é como nós que você fala assim: eu era, não sou mais. Serei. Eu serei. Não, Deus é eu sou. Entende? Nós podemos dizer assim: eu era, ou eu vou ser, quem sabe, condicional. Não, Deus é imutável e eterno. Então aqui nós temos um pouco da imutabilidade e da
eternidade. Fala comigo essas duas palavras, vamos lá. Imutabilidade e eternidade. Ficou meio mal conjugado ali, mas é isso aí. Vamos lá. Então, Jeová é o eu sou. Jeová é o eu sou. Mami, Jeová é o eu sou. O nome pelo qual Deus se revelou aos filhos de Israel. E falou assim: Moisés, vai lá e diga que Jeová te enviou. Moisés, vai lá e diga que o eu sou te enviou. Então Moisés chegou para o povo e disse o quê? Olha, Deus vai nos libertar e me enviou aqui para libertar vocês. Aí o povo ia perguntar o quê? Qual Deus que enviou para nos libertar? Qual o nome dele? Aí o que Moisés ia falar? O eu sou, o Jeová, o Iavé, o Javé, o IHWH. Quando veio os mandamentos, 10 mandamentos, Pamela, havia um deles que dizia assim: não tomarás o quê? O nome do Senhor, do Adonai Elohim em vão. Não tomarás o nome de Jeová, Javé, Yavé em vão. Então, não tomarás o nome do Adonai Elohim em vão. Não tomarás o nome, qual nome? Esse nome, Yavé, Javé, Jeová, em vão. Então não é Deus. Quando você fala assim, juro por Deus, aí a pessoa fala, não pode tomar o nome de Deus em vão, não. Aí fala, mas Deus não é nome, Deus é título. A pessoa tomou o nome de Deus em vão? Juro por Deus. Aí você pode perguntar assim, qual Deus você está jurando? O Alá? O Tupã? O Jeová? O Deus grego lá, como é que é o nome dele? Zeus? Então você precisa se identificar. O meu Deus. Sei, quem é o seu Deus? O Mamon? Mamon também é Deus, né? Meu Deus, aí você está... O dinheiro é o seu Deus. Então precisamos saber quem é o nosso Deus. E o nosso Deus é quem? Quem é o nosso Deus? Jeová. Quem é o nosso Deus? Jeová. Quem é o nosso Deus? Jeová. Qual o nome que não pode ser tomado em vão? Jeová. Me preocupa porque às vezes você passa num comérciozinho, um botequinho lá, o cara vai lá e põe o nome do comérciozinho dele lá de quê? Bar de Jeová. Bar do Jeová. Mercearia. O que mais? Mercearia, automecânica Jeová. Gente, isso é perigoso, não? Falta essa instrução de que o nome de Deus não pode ser tomado em vão. Que não deveria ser usado no comércio, né? Devia pôr lá, bar do Mamon. Nossa. Mas você não acha bar de Deus, né, pastor? Não, porque ele imagina que Deus é que não pode ser tomado em vão, mas Jeová pode. Mas Jeová é o nome do Deus que não pode ser tomado em vão. Esse é o nome que não pode ser dito nas suas piadinhas, nas suas brincadeiras, é um nome sério. Tanto que o judeu evitava pronunciá-lo, e ao invés de chamar Deus de Jeová pelo nome, para não correr o risco de tomar o nome de Deus em vão, eles substituíam por quê? Adonai. Aí falavam, em vez de falar Jeová, eles falavam o quê? O Senhor. O Senhor, meu Deus. Mas era só por quê? Porque eles não queriam tomar o nome de Deus em vão. Jeová. Pode perguntar, vai lá. Ô pastor, mas os testemunhos de Jeová, então assim, muitas vezes a gente fala, a gente não pode tomar o santo nome de Deus em vão. Eles também estão, de certa forma, porque muitas vezes a gente fala assim, a gente fala com rispidez dos testemunhos de Jeová. Então a gente sempre está falando deles, não de bola. Tá me cortando domingo.
9 horas da manhã, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã estão lá batendo na porta da minha casa. Aí, particularmente, eu não. Mas eu já vi pessoas xingando mesmo. Não sei se é a Deus, né? Talvez está xingando o testemunho dele. Se for realmente testemunho. Mas vamos lá. O nome Jeová, olha que interessante. Esse nome, então, do mesmo jeito que o El não passou a ter uns adjetivos, El, Olam, El Elyon, El Shaddai, o Jeová também, à medida que Deus foi se revelando, eles foram acrescentando alguns adjetivos a esse nome. Então Deus se revelava como um pastor para Davi. Aí ele dizia aqui, Jeová Raá. Olha aqui, o Senhor é o meu pastor. Está vendo que substituiu o nome pelo Adonai? Então lá não está o Senhor é o meu pastor. Lá está assim, Jeová Raá. Que significa o quê? Senhor. Esse Deus aqui, Jeová, é um pastor para mim. Então lá não aparece assim, o Senhor é o meu pastor. É porque tirou o nome Jeová e colocou Adonai. Aí traduziu como Senhor. Mas quando você lê Senhor, você agora que participou da escola bíblica, sabe o que significa, ou que deveria ser lido o quê? O Jeová. Não devia ter Senhor, devia ser Jeová. Então estaria lá, Davi, no Salmo 23, Jeová Raá. Porque ele pegou algo que Deus era para ele e adjetivou ao nome. Então isso aconteceu em alguns momentos. Vamos ler? Gênesis 2:4. Gênesis 2:4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Jeová Elohim. Quando Jeová Elohim, tá vendo? O Senhor Deus. Senhor, de novo, eu volto a lembrar, eles para não citar o nome, colocou Adonai. Na hora de traduzir, traduziu o português como Senhor. Mas você, ao ler essa palavra Senhor, você lê o quê? Jeová. Quando você lê a expressão Deus no Antigo Testamento, você lê qual palavra? Elohim. Então Deus, Elohim, no Antigo Testamento. E Senhor é porque o cara trocou o nome de Deus e colocou Adonai, que traduzido é Senhor. Então vamos lá, lê de novo agora, irmã Heloísa, irmã Neuceli, falando direitinho. Onde aparecer Senhor, a senhora coloca o nome Jeová. Onde aparecer Deus, Elohim. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando Jeová Elohim os criou. Amém?